Olá, olá, olá. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sabemos a que horas vocês verão esta aula, então cumprimento a todos. É um prazer muito grande aqui participar das aulas da São Francisco. Fico muito, muito feliz de participar mesmo. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Fábio Sniffer, sou orientado do professor José Fernando Simão, sou juiz para o Estado de São Paulo, atuo na comarca de Santos, e o meu projeto de pesquisa, dissertação de mestrado, é a responsabilidade civil da pessoa com deficiência após o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tem relação direta aqui com o tema da aula, principalmente com a parte da curatela. Bom, feita essa apresentação inicial, vamos começar mergulhando na tutela. A origem etimológica da tutela vem do latim tutelares, né, o verbo tutelares, que significa amparar, proteger, defender. Né, a palavra tutela ela é empregada por diversas vezes em âmbito jurídico, não somente no direito civil, com esse conteúdo que nós vamos enfrentar aqui nesta aula, como também em direito processual. É muito comum a utilização da palavra tutela, tutela antecipada, tutela cautelar, sempre com essa noção de proteção, proteção estatal, e aqui, novamente, também é uma proteção estatal dada para os menores incapazes, certo? As principais normas que regulam o tema é o Código Civil, os artigos 1728 a 1766, o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos 28 a 32 e 36 a 38, e o Código de Processo Civil, artigos 759 a 763, de modo que a matéria ela é interdisciplinar, né? Ela tem conteúdo de direito civil, no direito de família, mas também tem conteúdo administrativo, processual, ela é interdisciplinar, certo? Vamos para o conceito de tutela, né? O Código Civil ele não conceitua propriamente a tutela, mas traz as causas de sua incidência, né, os seus elementos. Né? E a tutela, ela ocorrerá no caso da morte dos genitores, ausência dos genitores, suspensão ou perda do poder familiar. A tutela anda lado a lado com o poder familiar. Tá? O poder familiar já foi tema de aula própria do professor Simão. De toda forma, eu ressalto aqui que antigamente era chamado de pátrio poder e foi substituída pela expressão poder familiar. Então, é comum nos livros mais antigos verificarem a expressão pátrio poder, ao invés do poder familiar, mas isso é tema de aula própria, então não vou me aprofundar no poder familiar. A tutela, dessa forma, ela é uma espécie de substituição do poder familiar, é uma família substituta dada à criança ou adolescente. É uma pessoa, então, que não é o genitor nem a genitora de um menor e que se preocupa com o seu bem-estar, com sua criação, educação e desenvolvimento, bem como com o cuidado do seu patrimônio. Então, o que nós vemos é que a tutela ela consiste num encargo, num munus público, né, como diz muito bem ressalta o Caio Mauro da Silva Pereira aqui nesse conceito que eu trouxe para vocês. É um munus conferido a alguém para que dirija a pessoa e administre os seus bens. Tá? Ela está relacionada, né, o sujeito, aquele que é protegido, aquele que é o sujeito dessa proteção, é sempre um menor, e ela está diretamente relacionada com o poder familiar do pai ou da mãe. Em outras palavras, existindo pai ou mãe com poder familiar, não haverá tutela, haverá o poder familiar deste pai ou desta mãe. Na morte desses pais, na sua ausência, e aí a ausência está relacionada à parte geral, na verificação na parte específica da pessoa física do início do Código Civil, aquelas regras próprias de ausência, a suspensão ou a perda do poder familiar, que tem conteúdo de infância e juventude. Tá? Então, essa perspectiva civil do direito de família da tutela. Além disso, tem uma perspectiva de proteção da criança e adolescente, que está no ECA, e nessa perspectiva do ECA, a tutela é uma das medidas, um dos mecanismos disponíveis ao juiz para proteger o menor
na sua colocação em uma família substituta. Então, nessa perspectiva, a guarda, que é um exercício de poder de fato de alguém sobre a criança, que vai dar cuidado, proteção, alimentação, estudos, é uma circunstância fática que é regularizada através de um processo judicial, conferindo guarda a esta pessoa. Após a guarda, a tutela, que é um grau adicional de cuidado, mais, de certa forma, mais oficial que a guarda, e toda a tutela envolve a guarda, ou seja, um passo além, e além da guarda física e dos cuidados com o menor, o tutor também realiza os cuidados do patrimônio do menor, o que não é objeto específico da guarda. Então, a tutela é um passo além da guarda, e o próximo passo de colocação em família substituta é a adoção, tá? Que aí é uma matéria própria de infância e juventude, além de direito de família também, que não é objeto desta aula aqui específica sobre tutela. Então, na perspectiva do ECA, a tutela é um mecanismo disponível ao juiz para a proteção da criança ou do adolescente através da colocação em uma família substituta. Tá? Além do acolhimento por família substituta, tem também o acolhimento institucional, que é aquela instituição que realiza o acolhimento dos menores, também conhecido como abrigo, né, que é lá que os menores ficam. Então, ao lado do acolhimento, os menores órfãos, ou aqueles que foram, por atuação do Conselho Tutelar, tenham sido retirados do seu lar por algum abuso ou abandono dos seus genitores, podem ser colocados tanto no acolhimento institucional, como numa família substituta. E como que é realizada, quais são os instrumentos para a realização dessa família substituta, é justamente através da guarda, da tutela e da adoção. Então, a tutela é um destes mecanismos. Na conceituação, na teoria de conceituação aristotélica, se indica que você deve buscar um ponto comum, ou seja, os conceitos semelhantes àquele que está sendo estudado, e, uma vez identificado aqueles semelhantes ao que está sendo estudado, se verifica a diferença daquele objeto com relação a outros objetos. Essa é a teoria aristotélica, a principal teoria aristotélica de conceituação. Então, com base nisso, vamos conceituar tutela buscando aquilo que é mais próximo. Como eu já mencionei, com relação à guarda, o critério de distinção é intensidade. Né? A guarda é um mecanismo inicial de colocação em família substituta, e ela envolve os cuidados, a educação, o sustento do menor. É uma posse fática que foi regularizada por um instrumento judicial. Já a tutela, ela vem suprir a perda ou a suspensão do poder familiar, e ela é mais ampla, ou seja, em toda a tutela se envolve a guarda, porque a tutela sempre envolve o cuidado do menor no seu aspecto existencial, como também no seu aspecto patrimonial. Já a guarda é essa posse regularizada que está sempre focada no aspecto existencial, ou seja, nos cuidados efetivos para a sobrevivência e educação do menor. Dando continuidade, a adoção também já mencionei, é um ponto superior a uma outra medida presente no ECA, e o critério de distinção está no parentesco e na definitividade, ou seja, a adoção cria um novo parentesco com a família do adotante, excluindo a família anterior do adotado, enquanto a tutela não. Além disso, a adoção é permanente e a tutela não. A tutela pode ser revogada, retomando, então, o poder familiar, ou em casos de reconhecimento de paternidade, ou de um pai ausente, né, no termo ausência, termo técnico do início do Código Civil, que retoma, então, se extinguiria a tutela. Já a adoção cria um novo vínculo de parentesco e não pode ser revogado. E, por fim, temos a curatela, que é outra medida assistencial, dada a pessoas incapazes, a princípio, né? A doutrina construiu esse conceito, que depois foi balançado, nós veremos mais à frente, mas o critério de distinção é o sujeito da proteção. Na curatela, sempre envolverá menores,
na tutela sempre envolverá menores, e a curatela será dada a pessoas não menores, né? Então, pode ser tanto nascituro quanto pessoas maiores. A curatela do nascituro é uma curatela especial, nós veremos ao final, mas o importante aqui de registrar é que não existe tutela de maiores de idade, pessoas maiores de 18 anos. Isso já ocorreu em Roma, ocorre em outros ordenamentos jurídicos, houve antigamente tutela das mulheres, uma vez que elas deixavam de ser menores, elas permaneciam como tuteladas, tá? Mas atualmente não há tutela de maiores, há tão somente curatela nos casos específicos previstos em lei. Não é critério de distinção entre tutela e curatela os deveres do tutor e curador, não está relacionada a distinção ao exercício da tutela e da curatela, que é muito semelhante. As regras da tutela se aplicam ao curador, salvo algumas exceções específicas constantes na legislação. Então, não é o critério de distinção os deveres do tutor ou do curador, ou a intensidade da tutela ou da curatela, seu exercício, mas sim o tutelado e o curatelado, ou seja, o sujeito da proteção. É isso que faz a distinção entre tutela e curatela. Classificação da tutela. Tem o famoso brocardo jurídico, que não há classificações certas ou erradas, mas somente úteis ou inúteis. Então, nós temos que focar qual que é o critério de distinção daquela classificação. Nessa classificação primordial da tutela, o critério de distinção, o critério de classificação, está na origem da nomeação. Se a origem ela partiu dos genitores, por indicação dos genitores, ela é chamada de tutela testamentária. Se a indicação surgiu pela ordem descrita pelo juiz, pela ordem descrita na lei, constante do artigo 1731, ela é chamada de tutela legítima porque é a ordem estabelecida pela lei, ou se não houver essa aplicação, haverá a indicação pelo juiz, e aí é a tutela dativa. Ela é excludente entre si, ou seja, uma mesma tutela não pode ser testamentária, legítima e dativa. E ela segue uma ordem. Primeiro se verificará e se prestigiará a testamentária, na sua inexistência ou exclusão, passa-se para a legítima, e na sua inexistência ou exclusão, passa-se para a dativa. Então, são ordens sucessivas de verificação, com preferência pela testamentária. A testamentária é aquela nomeada pelos genitores do menor. Então, ela pode ser por testamento, como diz o próprio nome, ou por outro documento autêntico. Ela não necessita ser necessariamente testamentária, como o nome diz aqui. Costumeiramente, essa indicação é feita por testamento, mas ela poderia ser realizada por outro documento autêntico, algum contrato, alguma manifestação de vontade, pacto antinupcial, algum outro documento autêntico, eventualmente pode-se constar, desde já, que em caso da ausência ou falecimento de um dos cônjuges, estes indicam que o tio, o irmão, ou o vizinho, alguém de confiança, não precisa ser necessariamente um parente, isso está lastreado na confiança dos genitores a essa pessoa, então é absolutamente qualquer pessoa que os genitores confiem e indiquem, tá? É claro que essa pessoa, ela deve poder ser tutor, né? Então não é possível indicar um menor para ser tutor, muito menos um incapaz, uma pessoa incapaz, que não tem a gestão do seu patrimônio, ou uma pessoa impedida da tutela, daí, nesse caso, a tutela, essa indicação será, a princípio, ineficaz. Tá? Ou o código fala em nulo, se a causa que impeça essa nomeação exista ao tempo dessa nomeação. Considerando a escada pontiana, a nulidade, né, ou a escala da nulidade é sempre genética, ela é verificada no momento do nascimento, e a eficácia é verificada no momento do exercício, é um filme, lembra? Tem a foto e o filme, tá? Então, o Ponte de Miranda deixa bem claro que se a causa de inviabilidade dessa nomeação se der posteriormente à indicação, é caso de ineficácia. Agora, caso a indicação já tenha ocorrido com pessoa que não possa ser tutor, daí é um caso de nulidade. Da mesma forma, para que essa indicação seja considerada, seja tida como válida e eficaz, os pais, né, aqueles que nomeiam,
devem ter o poder familiar. No caso de no caso de exclusão do poder familiar, essa nomeação ela é nula, se já realizada, ou ineficaz se essa perda do poder familiar for posterior à nomeação. Ou seja, não basta ser genitor, ele deve também ter poder familiar para que essa indicação seja válida e eficaz. Antigamente havia a possibilidade de indicação do tutor pelos avós, tá? Mas isso foi suprimido. Os únicos que podem realizar essa indicação são os genitores dos menores que tenham poder familiar. Inexistindo essa indicação, que é o mais comum, né? Raramente os genitores realizam essa indicação num documento autêntico, passa-se então à ordem legítima fixada na lei no artigo 1731. Primeiro critério são os ascendentes do menor, que são aqueles que realizarão os cuidados. Dentre os ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto. Então, avós excluem bisavós. A lógica tem, primeira, a proximidade de parentesco, tem uma certa presunção de proximidade e afetividade com o menor, e segundo, também tem relação com a idade e uma presunção de que os avós serão capazes de realizar os melhores cuidados do menor. Mas essa regra não é absoluta, pois na tutela sempre vigora a regra de ouro do melhor interesse da criança e do adolescente. Ou seja, sempre que houver uma decisão de tutela ou curatela que vá contra o melhor interesse da criança, essa regra deve ser afastada, pois é a regra de ouro absoluta no tratamento dos menores, é o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, se eventualmente um bisavó tem uma bisavó é a mais apta, que a pessoa que realizará os melhores cuidados daquele criança ou adolescente, prevalece a tutela bisavó e não a avó. Mas, Fábio, por que não foi incluído aqui pais? Por que os pais não excluem os avós? Ora, como nós mencionamos já nos conceitos, existindo pais, haverá poder familiar, e existindo poder familiar, não existirá tutela. Tutela somente se aplica na inexistência do poder familiar. Existindo poder familiar, não existirá tutela. Ou seja, os pais sempre excluirão os avós ou bisavós, pois haverá poder familiar nesses casos. Ou, inexistindo poder familiar, por mais razão, não existirá tutela. Afinal de contas, se houve a suspensão ou a perda do poder familiar, é porque aquele genitor não tem as condições de exercício da tutela daquele menor. Então, ele não excluirá o avô, porque ele foi excluído do poder familiar. Então, uma vez diante da morte daquele genitor, ou realizada a perda do poder familiar, então se buscará o melhor tutor com base nos ascendentes, no grau mais próximo, com exclusão do mais distante. Inexistindo ascendentes, ou seja, não tem avós. Antes disso, um problema que não há bem discriminado na legislação é a disputa entre a avó paterna e materna. Os avós são ascendentes de segundo grau e não há distinção entre os avós paternos e maternos, ou seja, eles são do mesmo grau. Então, nesse caso, não há uma previsão legal específica que descreva qual desses avós terá preferência. Esses avós também podem ser a disputa entre um avô, homem, paterno, e uma avó, mulher, paterna também, ou paterno e materno. Não há critério específico na legislação de preferência. Nesses casos, se olha o critério primordial, a regra de ouro, que é o melhor interesse da criança e do adolescente, ou seja, se buscará aquele possível tutor, aquele tutor que realizará o melhor cuidado daquela criança em específico. Inexistindo ascendentes, tá? Então, os genitores morreram, não deixaram pais, então se buscará os colaterais até terceiro grau. Isso é bem importante. O critério primordial de parentesco é o quarto grau, isso também vale para direito de sucessões, como vimos na aula do Simão, mas aqui para tutela é o terceiro grau. Isso é uma pegadinha comum de concursos públicos. Então, até o terceiro grau, ou seja, irmãos, que é o segundo grau, tios e sobrinhos. Sobrinhos, Fábio? Sim, é possível que seja sobrinhos. Basta que o irmão genitor daquele sobrinho seja muito mais velho do que o genitor do tutelado, né? É comum que
pessoas tenham sobrinhos muito mais novos, muito mais velhos, perdões, é possível que isso ocorra. Então, pode ser tanto tio quanto sobrinho, terceiro grau. Parentes de quarto grau não estão na ordem da legítima, mas isso não impede que, eventualmente, sejam nomeados pelo juiz na inexistência daqueles outros parentes, ou que seja uma pessoa que trará os melhores cuidados àquele menor, né? E o quarto grau, aqueles sobrinhos netos, tios avós ou primos, certo? Dentre os colaterais, aquele de grau mais próximo exclui os mais remotos, ou seja, o irmão tem preferência ao tio. Inexistindo indicação testamentária, inexistindo parentes na ordem indicada na legítima, ou existindo esses parentes, é um caso de impedimento ou escusa, daí a indicação dativa para uma pessoa idônea que o juiz escolhe, que essa pessoa deve residir no domicílio do menor. É o artigo 1732, tá? Então, é na falta, exclusão, escusa ou remoção dos tutores testamentários ou legítima. Exclusão é causa de incapacidade e impedimento, escusa é uma autorização legal para que aquele tutor deixe de exercer o encargo, esse munus, e a remoção é um descumprimento dos deveres pelo tutor. Então, passa-se ao tutor dativo. Tá? Sempre na identificação dos critérios para a colocação em família substituta, o que envolve a tutela, o artigo 28 do ECA indica que é necessário ouvir a opinião do tutelado, observado o seu grau de desenvolvimento, e que essa opinião deve ser sempre considerada após os 12 anos de idade, ou seja, se ele é adolescente, essa opinião deve ser levada em conta de forma mais intensa. É o artigo 28 do ECA. Então, na identificação do tutor, deve-se ter em conta a posição do menor. Mais de um tutor ou mais de um tutelado? Primeiramente, mais de um tutelado. No caso de irmãos, né, os pais falecem e deixam aí dois irmãos órfãos. Nesse caso, tanto o artigo 1733 do Código Civil quanto o artigo 24, parágrafo 4º do ECA, indicam que esses menores devem ser entregues ao mesmo tutor, tá? Ou seja, para manter essa relação, esse vínculo de parentesco colateral de segundo grau entre os irmãos. Né? O Código Civil ele é bem expresso com relação a isso, ele indica que sempre haverá um único tutor, mas o parágrafo 4º do artigo 28 permite superar essa regra em casos muito específicos, quando houver uma grande dificuldade de identificação de um tutor, ou no caso de pluralidade de irmãos, em que um único tutor, imaginem um caso de 6, 7, 10 irmãos, né, é possível, 10 irmãos menores, com falecimento dos pais, nem sempre um único tutor terá condições de realizar os cuidados de forma adequada para 10 menores, então é possível, eventualmente, separar os irmãos. Mas de um tutor não é viável, tá? É o princípio da unidade e indivisibilidade da tutela, invocada por Pontes de Miranda, é sempre a indicação de um único tutor. Tá? Se os pais na testamentária, na tutela testamentária, indicarem mais de um tutor, presume-se a escolha do primeiro indicado, e na falta deste, ao segundo, e assim sucessivamente. Não é possível uma tutela compartilhada. Atenção, porque na curatela isso é possível, nós veremos à frente, mas na tutela prevalece o princípio da unidade e indivisibilidade. Tá? Tem uma exceção no artigo 1743 da viabilidade de nomeação de uma pessoa física ou jurídica para administrar bens complexos ou distantes, ou seja, um bem que supera os conhecimentos do tutor, por exemplo, um bem no mercado financeiro de alta complexidade, bitcoins, que exigem um certo conhecimento da área computacional, e às vezes o tutor não tem a menor condição, ele pode, com autorização do juiz, né, ter que pedir ao juiz, para que seja indicado um administrador específico para aquele bem. Ou no caso de um bem distante, né, então o tutor vive com o menor em São Paulo e há um bem em Manaus. Então, é possível nomear uma terceira pessoa para administrar aquele bem imóvel em Manaus, e ele realizará exclusivamente o cuidado patrimonial daquele bem. É uma exceção à regra da unidade e indivisibilidade, mas isso não significa que haverá mais de um tutor. Há um único tutor, mas haverá uma administração específica daquele bem por auxílio de terceiro, mas a responsabilidade permanece com um único tutor. O pró-tutor
é uma pessoa responsável para fiscalizar o tutor, está naquela lógica de quem fiscalizará os guardas, né? Já desde o direito romano, é um mecanismo para identificar que o tutor realizará os cuidados adequados ao menor, bem como realizará a gestão adequada do patrimônio do menor. Então, o juiz pode nomear um protutor, que é uma pessoa responsável por fiscalizar a atuação do tutor. Impedimentos do tutor. O Código Civil chama de incapacidade, mas a incapacidade está relacionada somente ao primeiro item, os demais formam causas de impedimento, tá? Ou seja, pessoas que não podem ser nomeadas pelo juiz como tutor. Essas causas devem ser conhecidas de ofício pelo juiz e podem ser invocadas por qualquer das partes, pois é uma vedação legal, certo? Entre essas vedações, eu destaco uma pessoa que for declarada incapaz, ou seja, ela não terá livre administração de seus bens, tá? O artigo 6º, inciso 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, indica que a deficiência não impedirá que a pessoa exerça a tutela, mas a deficiência que gere a incapacidade, ou seja, uma deficiência qualificada que impeça a incapacidade, que gere a incapacidade, neste caso, impedirá a nomeação do tutor, ou seja, não é qualquer deficiência que impede a pessoa a exercer o encargo da tutela, né, o munus público da tutela. É necessário que essa deficiência gere incapacidade, e aquele declarado incapaz, ou seja, que não tiver livre administração do seu patrimônio, não poderá exercer a tutela. Ora, se ele não pode administrar nem mesmo o seu patrimônio, com mais razão ele não poderá administrar o patrimônio do menor. A segunda causa está relacionada a débito ou crédito na relação entre tutor ou tutelado, ou seja, conflito de interesses. A terceira causa é inimizade. A quarta, condenação criminal, em alguns crimes específicos ali descritos. A quinta causa, falhas de probidade, culpa e abuso em tutelas anteriores. E a sexta causa é uma função pública que seja incompatível com a administração da tutela, como, por exemplo, uma pessoa que viaje muito, que não tenha condições de exercer efetivamente a função do menor, do cuidado do menor, ou um cargo de grande destaque. Eu busquei na doutrina algum exemplo claro de alguma função pública específica e evidente que haja esse impedimento, mas nenhum dos doutrinadores trouxeram um exemplo claro, um exemplo específico, padrão dessa função pública, de modo que essa função deve ser avaliada caso a caso. Além dos impedimentos, tem também as escusas do tutor. O impedimento, como eu disse, deve ser conhecido de ofício pelo juiz e pode ser invocado por qualquer das partes, inclusive pelo Ministério Público, enquanto as escusas do tutor devem ser invocadas pelaquela pessoa que seria nomeada, pelo indicado, no prazo de 5 dias. Superado o prazo, presume-se aceitação e ele passa a ser tutor. Tá? Por que 5 dias? O Código Civil, 1738, ele indica o prazo de 10 dias, mas o artigo 760 do CPC indica o prazo de 5 dias. Daí aqui a doutrina, com o especial Tartucci, ensina que o Código de Processo Civil, por ser posterior e envolver regra especial, ele tem prevalência, então o prazo de invocação da escusa é de 5 dias contados da intimação do nomeado. Então, podem-se excusar-se da tutela. Temos 7 incisos, mais o artigo 1737, que traz uma escusa qualificada, no caso de existir um parente idôneo do menor, aquele que não é parente poderá invocar que este parente e se excusar do encargo, ou seja, ele indica, olha, aquela pessoa, ele é tio do menor, aquela pessoa, ele é primo do menor, aqui não há limitação ao terceiro grau, de modo que é um grau de parentesco consanguíneo ou afim, pode ser mesmo por afetividade, e existindo essa pessoa, aquele que seria nomeado como tutor pode a indicar e se excusar daquela indicação. Então, no caso da testamentária, que o pai indica um amigo para cuidar do menor, ele pode se excusar e falar, não, o menor aqui tem um tio, a irmã do falecido, do pai, né, do pai falecido, então o menor vá
que essa tia que exerça a tutela. Então, ele pode se excusar invocando a existência de um parente. Além disso, tem algumas causas de escusa, vou destacar 3 delas. A mulher casada é uma causa, de certa forma, histórica, pois as mulheres casadas eram tidas como relativamente incapazes até 1962, quando veio o Estatuto da Mulher Casada, mas, pelo jeito, o legislador se esqueceu que as mulheres casadas são plenamente capazes, acabou a distinção entre gêneros com plena aplicação do princípio da igualdade desde 1962, mas manteve como causa de escusa o fato de ser uma mulher casada. Tá? Tem o enunciado 136 do CJF, que propõe revogar esse inciso, justamente porque não haveria qualquer justificativa legal para justificar que mulheres casadas, por esta condição, possam se excusar da tutela. A segunda casa seria os maiores de 70 anos, aqui, perdão, 60 anos, aqui haveria, de certa forma, uma presunção de que ele não seria apto, que é uma presunção dissonante da realidade, mas, de toda forma, está aí presente. E para aqueles que tenham mais do que 3 filhos, pois é uma presunção de que ele já estará muito atarefado com o cuidado dos seus próprios filhos e não exercerá a tutela de forma mais adequada ao menor. Ressalvo novamente, para deixar bem claro, que os casos de escusa são facultativos, tá? Dependem de invocação pelo tutor, tá? Aquela pessoa é indicada, então se o indicato não quiser invocar a escusa, ele exerce a tutela, tá? Então não é um caso de impedimento. A nomeação do tutor é feita por um compromisso em 5 dias da nomeação, ele vai no cartório e assina efetivamente um compromisso de exercer a tutela de forma correta. Se o menor tiver bens, deve ser realizado um termo especificando os bens e os valores, está ali o artigo 745, e existindo esses bens, os frutos e os próprios bens devem ser utilizados para sustentar e educar o menor. O Código Civil de 16, ele prevê a hipótese de uma hipoteca legal, que deveria ser registrada nos bens do tutor, mas o Código Civil de 2002, ele excluiu por completa a hipótese de hipoteca legal, havendo tão somente a viabilidade de realização de uma caução, se os bens forem consideráveis, ou seja, se os bens não forem consideráveis, não haverá necessidade de caução, e se o tutor for de reconhecida idoneidade, ou seja, se ele tiver patrimônio, for uma pessoa que, em caso de danos ao menor, tenha um patrimônio suficiente para arcar com eventual indenização, então pode-se dispensar essa caução. Caso outro, ela deve ser realizada e formulada no processo. Tá? Tem aqui uma questão de direito intertemporal, já que havia a hipoteca legal no Código anterior, e o artigo 2040 autoriza o cancelamento da hipoteca legal. É claro que o juiz pode substituir essa hipoteca por uma caução, desde que presentes os requisitos legais, ou seja, patrimônio considerável, e que o tutor não seja uma pessoa de reconhecida idoneidade. Na tutela, temos um caso especial e único de responsabilidade direta do juiz. Tá? Essa responsabilidade é tão somente por culpa, não é uma responsabilidade por dolo, por fraude, constante na cláusula geral 143 do Código de Processo Civil, ou seja, haverá responsabilidade direta e pessoal do juiz se ele não tiver nomeado tutor ou não tiver feito oportunamente, ou seja, causa um atraso substancial nessa nomeação, e será subsidiária quando ele não tiver exigido a garantia legal do tutor, ou seja, a caução, nem removido o tutor quando ele se tornou suspeito, tenha agido de forma incompatível com esse seu munus público. Atribuições do tutor. As atribuições do tutor envolvem o cuidado da pessoa do menor, então ele deve dirigir-lhe a educação, defender, prestar alimentos, realizar todos os cuidados como se fosse o pai do menor, né? Deve realizar correção, buscar eventualmente um procedimento em caso de ato infracional e adquirir os deveres que normalmente cabem aos pais, né? Ou seja, ele é ele exerce as atribuições do genitor em relação ao menor, com os cuidados necessários para o seu crescimento e seu desenvolvimento saudável. Além disso, além desse cuidado com a pessoa do menor, o tutor também deve cuidar do patrimônio do menor, administrando os bens
com deveres, zelo e boa-fé. Tem especificação de diversos deveres relacionados ao patrimônio do menor, no artigo 1747, 1753, 1754, ele representa ou assiste nos contratos, né, representação, se for menores até 16 anos, que é a incapacidade absoluta, ou assistência para aqueles menores entre 16 e 18 anos, ele aliena e adquire bens, essa alienação e aquisição de bens, que são bens destinados à alienação ou de raiz, e também com o saldo ele deve investir em títulos do tesouro ou imóveis, ou seja, uma administração com zelo e boa-fé. Tá? Esses artigos eles somente descrevem, especificam, colocam minúcias a essa regra geral de zelo e boa-fé. Eu não vou averiguar com calma esses cuidados, depois convido aos senhores a lerem esses artigos, que eles descrevem com mais vagar esses deveres do tutor. Além disso, essas atribuições que eu mencionei anteriormente, elas são realizadas diretamente pelo tutor. Ele tem o dever de realizá-las. Além disso, ele também deve realizar essas ações, mas daí com autorização do juiz. Exige-se que ele, no procedimento da tutela, procedimento jurisdicional, ele peça autorização do juiz. Ele deve pagar as dívidas do menor. Essas dívidas são as dívidas realizadas pelo próprio menor, tá, para evitar a exploração de incapazes. Ele não se refere às dívidas de educação e sustento que estão dentro do próprio munus do tutor, que se referem à obrigação geral estabelecida anteriormente, que eu mencionei agora há pouco. Além disso, ele deve pedir autorização para aceitar heranças, legados e doações. Essa daqui é uma exigência de autorização por uma certa tradição, porque elas não envolvem redução patrimonial do menor, mas sim um acréscimo patrimonial, então ela poderia ser realizada com dispensa do juiz, mas a legislação optou por exigir a autorização do juiz para acrescer o patrimônio do menor. Para transigir, porque sempre envolve concessões recíprocas, então envolvendo concessões recíprocas haverá, de certa forma, uma redução patrimonial, então necessita da autorização do juiz. Vender bens móveis e os imóveis, no caso que for permitido, tá? Então, o artigo 1900, o Código Civil de 16 exigia a asta pública para a venda de bens imóveis, mas o artigo 1750 exige uma manifesta vantagem para o menor e uma prévia avaliação. Então, existindo avaliação e uma manifesta vantagem, ele pode vender bens imóveis com autorização do juiz. Então, é uma faculdade, compete ao tutor realizar isso, porque gerará uma manifesta vantagem ao menor. E ele ele necessita de autorização do juiz para propor ações e realizar todas as diligências, bem como defendê-los nos processos. Inexistindo essa autorização, é caso de nulidade? Não. É caso de mera ineficácia, pois o juiz posteriormente poderá ratificá-la, o que está no parágrafo único. A eficácia do ato do tutor depende de aprovação ulterior, ou seja, em caso da inexistência dessa aprovação, haverá tão somente ineficácia e não nulidade do ato. Proibições do tutor, ou seja, ele não pode realizar isso. Se ele realizar, é caso de nulidade absoluta por causa, em razão da ilegitimidade daquele que realiza o negócio jurídico. Então, ele não pode, nem por si, nem por interposta pessoa, realizar bens, comprar qualquer tipo de negócio jurídico de bens móveis ou imóveis pertencentes ao menor, ou seja, ele não pode, de forma alguma, adquirir bens do menor, ele não pode dispor dos bens do menor a título gratuito, e ele não pode constituir-se cessionário de crédito de direito contra o menor. Nesses casos, mesmo com autorização judicial, o ato é nulo. Isso daí também é uma pegadinha bem comum de concurso público, indicar que com autorização judicial o ato seria válido. Não é. Ele não pode realizar esses atos, nem mesmo com autorização judicial, é caso de nulidade absoluta para a proteção do patrimônio do incapaz. Além disso, ele também não pode, enquanto exercer a tutela, ele não pode cobrar dívida, ela fica
a dívida que exista em desfavor do tutelado, salvo se ele não sabia dessa dívida no momento. Então, ele deve, assim que assumir a tutela, indicar as dívidas existentes e, se cobrá-la, será caso de suspensão com exclusão do tutor. Tá? Aqui é uma relação com as escusas do tutor, com o impedimento do tutor, aquele do inciso segundo de conflitos de interesse. Ele não pode realizar a tutela caso haja débitos e créditos a seu favor, mas com essa regra do 1751, se ele nomear a existência da dívida e não cobrá-la durante a tutela, permite-se que ele seja tutor, certo? Responsabilidade do tutor. O tutor perante o tutelado responde por culpa ou dolo. Ou seja, é a responsabilidade clássica ou aquiliana. Além do tutor, responde também as pessoas que competiam à sua fiscalização, ou seja, o protutor, bem como o juiz, naquele caso de responsabilidade direta, em que ele não tenha agido imediatamente e excluído o tutor, ou seja, a responsabilidade será solidária. Mas, perante terceiros, pelos atos do tutelado, a responsabilidade do tutor é objetiva, tá? Com base no artigo 932, inciso 2º. Então, aqueles menores que se encontrem, né, os pupilos, que se encontrem na guarda, na autoridade e companhia do tutor, e que causem em atos ilícitos prejuízos a terceiros, o tutor será responsável perante esses terceiros de forma primária. O incapaz somente será responsável de forma subsidiária, e o tutor terá responsabilidade objetiva, ou seja, não se apurará a culpa de fiscalização ou de educação do menor. Existindo dano, o tutor será responsável diretamente. Gratificação do tutor. Como regra, a tutela é um munus, é um exercício gratuito, mas é possível a fixação de gratificação ao tutor em casos do menor ter um patrimônio considerável. Tá? Então, ele pode receber uma remuneração proporcional às importâncias dos bens administrados. Tá? E ele tem direito de ser pago pelo que realmente despender no exercício da tutela, salvo no caso do artigo 734, esse artigo 734 do Código Civil se referia aos menores abandonados, atuais crianças e adolescentes em situação de risco. Tá? Nesses casos, a tutela seria voluntária e gratuita, então ele não teria possibilidade de cobrir esses gastos, mas, como regra geral, ele tem, sim, direito de buscar o patrimônio do menor para ser ressarcido dos gastos em sua criação, bem como uma remuneração com base nos bens administrados, isso sempre considerando que o menor será rico, né? Que ele tem por exemplo, uma herança relevante, ou seja, um youtuber de sucesso, ou algum caso de que o menor seja rico. Então, o protutor também poderá receber uma gratificação, mas essa gratificação será módica para realizar a fiscalização. Ao fim da tutela, o tutor deve prestar contas a cada 2 anos, bianual, mas anualmente ele realizará um balanço e, ao final da tutela, ele realiza uma prestação de contas específica da finalização da tutela. Então, ele deve prestar contas a cada 2 anos e realizar balanços anualmente. Então, anualmente, ele vai lá e junta no processo os balanços, o que ele teve de gastos, o que ele teve de créditos, o que ele recebeu de aluguel do imóvel que está em nome do menor, o que ele gastou com escola, o que ele gastou com plano de saúde, ele consta lá esses balanços, e a cada 2 anos ele apresenta uma prestação de contas mais completa, em forma mercantil, sob a fiscalização do Ministério Público e do juiz. Fim da tutela, mesmo que o menor dê a quitação, né, agora maior, né? Fim da tutela, a quitação do antigo menor ou do menor emancipado não produzirá efeitos, somente produzirá efeitos se aprovadas as contas pelo juiz. E as despesas com a prestação de contas serão pagas pelo tutelado, ou seja, tudo que o tutor tiver que gastar para produzir essas contas, ou seja, gastos com contador, com emissão de documentos, o tutelado, em regra, que deve arcá-la. É claro que estamos falando daquele tutelado rico. No caso do tutelado pobre, as prestações de contas serão simplíssimas, isso se existentes. Prestação de contas envolve patrimônio do menor. E, não existindo patrimônio do menor,
não haveria necessidade de prestação de contas, somente um acompanhamento para verificação dos cuidados adequados com relação à pessoa do menor. Se existir débito ou crédito do tutor, essa transforma-se em dívida de valor e incide em juros desde o julgamento definitivo da prestação de contas. Extinção da tutela. Como vimos, a tutela é um munus público personalíssimo, uno e indivisível. Então, com a morte, sempre haverá extinção. Então, ela se divide, a extinção da tutela, em causas relacionadas ao pupilo ou ex parte minores e causas relacionadas ao tutor ou ex parte tutores. Então, a morte sempre será uma causa de extinção, justamente pelo seu caráter personalíssimo. Então, a morte do tutor ou a morte do tutelado resulta na extinção da tutela. Além disso, cessa a tutela pela maioridade, então, assim que ele se tornar maior, a tutela é encerrada, justamente coincide com o encerramento do poder familiar, é a lógica da tutela existir como uma substituição do poder familiar, ou em caso de emancipação, outra causa de extinção do poder familiar, que aí, neste caso, relembrando o artigo 5º do parágrafo único, que vocês provavelmente aprenderam no primeiro ano, para que seja possível a emancipação de tutelado, exige-se sentença do juiz, ou seja, é necessário que o menor tenha 16 anos completos e que haja uma autorização judicial expressa para emancipação, justamente para que o tutor não lave as mãos e deixe de executar o seu encargo, realizando uma emancipação, de certa forma, unilateral, só para se ver livre de seu encargo. Então, exige-se uma sentença do juiz ouvido o tutor para que haja emancipação do menor maior de 16. Ou outra causa de extinção da tutela, focado na pessoa do pupilo, é se for renovado o poder familiar. Como já mencionado, a tutela é incompatível com o poder familiar. É que nem água e óleo, existindo, que tem aquela divisão, eles não se misturam. Existindo poder familiar, não haverá tutela. Então, esse poder familiar pode ser, no caso de reconhecimento, aqui tem a supressão de paternidade, no caso de reconhecimento de paternidade, então, era uma mãe que faleceu, foi nomeado tutor a tia, mas o pai, que não havia registrado a criança, entra com a ação de reconhecimento de paternidade, é procedente, reconhece que é filho, instala-se novamente o poder familiar, extingue a tutela da tia e a criança passa a ser cuidada pelo novo pai. Ou no caso de adoção, que aí extingue-se a tutela, essa adoção pode ser feita pelo próprio tutor ou por terceiros, em processo de adoção, de colocação em família substituta. Com relação à pessoa do tutor, como novamente reitera a morte, além disso, se esperar o termo, como regra geral, a tutela tem 2 anos, mas isso pode ser prorrogado, inclusive os artigos 1765 e 763 do CPC discorrem sobre a prorrogação da tutela, que caso não houver manifestação do tutor, ela se prorroga, ou seja, dado o termo, extingue-se a tutela e, caso permaneça a condição de menor incapaz, daquele tutelado, deve-se nomear um outro tutor. Tá? Ou seja, extingue-se aquela tutela, mas permanecerá com relação à figura do tutelado, a necessidade de tutela com um terceiro, se for o caso, pode ser que uma guarda já seja suficiente, ou, naquele caso específico, seja realizado um acolhimento institucional, tá? Então, depende do caso, decorrido o termo, haverá extinção da tutela daquele tutor, mas não os cuidados com relação ao menor, que ainda exigirão, se assim o for. Se sobrevier uma escusa legítima, então são aqueles casos de escusa que nós manifestamos, que nós enfrentamos anteriormente, que depende de alegação do tutor, então se um dos casos ali sobrevier, ele pode invocar a escusa, ou se ele for removido, ele será destituído quando ele for negligente, prevaricador ou em curso com incapacidade, ou seja, se ele se tornar incapaz, ou se ocorrer alguma das causas de impedimento que nós vimos anteriormente. Então, se ele for negligente, prevaricador ou incapaz, ou que é a primeira causa de impedimento que nós vimos anteriormente, ou alguma daquelas outras causas de impedimento. O processo de remoção do tutor, ele é um processo em que a contestação é apresentada em 5 dias, e após a contestação ele segue o procedimento comum. Tá? E é possível a nomeação de um tutor interino em caso de urgência, caso seja constatada com clareza essa negligência ou prevaricação do tutor.